Irmandade espalhada pelo mundo, 1 Pedro 5, verso 9. Ou seja, que nós venhamos a entender nesta tarde que precisamos resistir, enfrentar, como fez Sama, fazer alguma coisa, se movimentar, para que Deus possa se mover ao nosso favor. Precisamos orar, saímos da nossa casa, estamos clamando, precisamos reconhecer a grandeza do Senhor, mas precisamos fazer a nossa parte, mas na maioria das vezes não fazemos. Reclamamos da esposa, reclamamos do marido, reclamamos do filho, mas pouco fazemos. Essa é a verdade. Agora, se almejarmos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, precisamos ouvir alguns conselhos. Salmos, capítulo 1, verso 1, quero que você leia comigo. O verso começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, com prioridade, primeiro, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo, diz a palavra de Deus, tudo quanto ele faz, será bem sucedido. A palavra de Deus está dizendo que se você priorizar, ter prazer na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus dia e de noite, aqui está dizendo que tudo quanto você vai fazer, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida financeira, o seu empreendimento, os seus relacionamentos, a sua vida espiritual, os teus projetos, todos eles serão bem-sucedidos. Seria fácil se eu dissesse, mas é Deus quem está falando com você nesta tarde, nesta noite. E eu digo e reconheço que é difícil, porque tudo que Deus fala conosco, e nós temos que fazer, o diabo ele tenta de alguma forma dizer ao contrário para nós, usa pessoas para nos desanimar, usa situações para nos parar, usa palavras de boca de pessoas para nos desanimar, mas a palavra de Deus está dizendo que tudo será bem sucedido. Aí diz aqui assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o verso 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece o seu caminho, o Senhor conhece, sonda o seu coração, o Senhor conhece, nesse momento Ele está fazendo uma averiguação, uma sondagem na tua vida, em tudo aquilo que você tem feito, mas daquilo que agora você toma como motivo, como razão, como decisão, a não mais fazer, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E o verso termina dizendo: o caminho dos ímpios perecerá. Se você quiser perecer, se você quiser continuar sofrendo, continue fazendo exatamente tudo aquilo que você vinha fazendo até hoje. Agora, se você quer mudar, se você quer realmente ver os seus sonhos se realizando, os projetos acontecendo, faça como fez Sama, um valente, tomou uma decisão, protegeu o seu campo, fez alguma coisa, e a situação era difícil, não era uma situação fácil,
Eram 800 homens contra ele. Não dá nem para pensar, tentar colocar na mente um desafio tão grande. Mas Deus deu a vitória a esse homem. Vida vitoriosa não se consegue com mandinga gospel, como diz o bispo Robson, como a gente tem visto em algumas igrejas. Vida vitoriosa se consegue com o valor que damos à nossa comunhão com Deus. E quando eu digo comunhão com Deus, eu já começo a dizer a comunhão com os nossos irmãos. Temos feridos irmãos que nos rodeiam, que comungam conosco, que estão dia, semana após semana conosco e nada fazemos. Precisamos rever nossas atitudes e viver em comunhão, em unidade com Deus e com a igreja, ou seja, lutar pela comunhão, lutar pela vida da igreja, lutar pela vida do ministério e parar de reclamar. 40 e tantos ministérios à tua disposição. Será que não há um ministério que você possa servir ao reino? Está perto dos irmãos, não só para benefício da igreja e do povo da igreja, mas para o teu benefício, para o seu cuidado. Às vezes eu ligo para alguns irmãos que eu pego no sistema e não vejo há muito tempo e digo assim: meu irmão, cadê você? Ninguém me ligou, ninguém me procurou, foi embora, Mas qual ministério que o irmão se encontra? Nenhum. Como é que alguém vai lembrar de você? Como é que alguém vai te ver? Como é que alguém vai falar, eu preciso ligar para o irmão? Não tem como numa igreja do tamanho como a nossa lembrar de todos. Precisamos nos vincular, precisamos estar dispostos a lutar pela igreja que Deus tem nos dado, fazer como Sama fez, ou seja, defender o seu campo de lentilha. Será que nós temos defendido realmente aquilo que Deus tem nos dado? Nossa família também constitui-se no nosso precioso campo que recebemos do Senhor. A nossa família é preciosa. Mas quanto tempo faz que você não chega para o seu cônjuge e diz: você é precioso, tem valor, você é preciosa, eu te amo? Há quanto tempo você não diz para o seu filho, para a sua filha, não chama para perto, não abraça, não dá um cheiro, não conversa, não passeia? Temos desculpas, sempre temos. Esse campo é tão precioso, a família, que o diabo tem atacado de forma feroz e sistemática. Basta você perguntar ao diácono Fernando que está aqui, aos pastores da igreja, ao bispo, o quanto as famílias têm sido alvo sedento do diabo. E aí, quando a gente vai para dentro do gabinete tentar ser o mediador, fica muito difícil, porque na maioria das vezes, quando o problema chega, já está no fim. Só o agir de Deus mesmo. Mas até aí ainda há uma chance a se cumprir a favor da família. Basta que o casal tome o caminho correto, se endireite, entenda as fases da vida, entenda um ao outro, para que Deus possa dar a vitória. Eu preciso dizer isso aqui: não desista do seu casamento, não desista do seu marido. Mais uma vez eu preciso dizer aqui: não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, como eu tenho visto pessoas desistindo. Ou seja, lute pelo seu cônjuge, lute pelo seu casamento, mas lute de verdade. Coloca a frieza para fora, coloca os seus motivos de lado, coloca o erro do seu cônjuge de lado, perdoa ele, porque no perdão há libertação, no perdão Deus age, como tem agido no nosso meio. Suporte o tempo de espera da mudança do outro. Alguns mudam de imediato, outros demandam tempo.
E precisamos aprender a esperar até que o milagre aconteça, porque a palavra de Deus diz que se formos servos e fiéis, o milagre chegará à tua tenda. Quando eu falo não desista de lutar pelos seus filhos, eu falo não desista de lutar pela vida espiritual dele. Mas pastor, ele não quer nada com Deus. Ore, dê exemplo, convoque ele a estar nos eventos, na juventude da igreja. Não desista da vida espiritual do teu filho. Não desista de cuidar emocionalmente do seu filho. Se ele está chorando, se ele está destacado, se ele está muito no quarto, se ele só vive na internet, se ele só vive na casa de um amigo e pouco com você, há algo de errado, alguma coisa está acontecendo. Se há uma mudança radical, os psicólogos recomendam que os pais se aproximem dos filhos, porque muita coisa hoje é oferecida ao jovem, mas estamos sempre preocupados, né? Temos compromisso com a casa, com o trabalho, com a igreja, com o ministério. Está lá o seu filho gritando, tentando aparecer, perguntando: cadê o meu pai, cadê minha mãe? Está ocupado. Não desista de lutar pelos seus filhos com vida espiritual, emocional e educacional. E educacional não é a escola ensinar, é você também cumprir o seu papel no entendimento, nas letras. A sua presença se faz necessária. Erga barricadas de proteção, essa é a verdade. Construa muros fortes diante da tua família, muros de proteção. E como é que a gente protege a família, os filhos da pornografia, do sexo fora do casamento, das ofertas, das noitadas, das baladas, daquilo que tem atribulado a vida dos jovens? Como é que a gente protege? Cavando trincheiras para defendê-los. E como assim, pastor? Está aqui a igreja, está os ministérios infantis, adolescentes, juventude, tem tudo. Envolva os seus filhos nessas áreas, e isso os protegerá. Eles precisam estar preparados. Hoje a internet, o WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram e outros mais que eu nem lembro. Quantos casos a gente tem alcançado? Agora esse jogo novo que tem aí, que leva o jovem ao suicídio. E pasmem, aqui no Brasil, no sul do nosso país, no Rio de Janeiro, na Paraíba, já tem dezenas de mortes. Um jogo maligno que se prolifera, e muitos aqui não sabem nem o que é. A gente precisa se inteirar, a gente precisa falar, a gente precisa cuidar, criar trincheiras, defendê-los, deixar eles preparados. Mas muitos pais têm entregue seus filhos ao diabo. É assim que eu penso, porque quando você não prepara, quando você não fala, é isso que você está fazendo. Quando você permite que o seu filho conheça a sexualidade na rua, você está entregando ele ao diabo. Converse com o seu filho, com a sua filha, sobre sexo. Fale qual é a vontade do Senhor, como tem que ser, por mais difícil que seja, faça alguma coisa. E o nosso testemunho em Cristo há de resgatá-los até depois da nossa partida deste mundo. O nosso testemunho, o testemunho dos pais, pode resgatar um filho das drogas. Um testemunho dos pais podem tirar os filhos de situações nos quais que só Deus pode agir através do seu testemunho. Porque nós sempre criticamos, condenamos, mas não damos o real testemunho de mudança. Um dia desses eu atendi uma irmã, ela disse assim para mim: pastor, eu não saio da condição de serva do Senhor
porque a minha mãe serviu a Cristo durante mais de 50 anos, e para mim ela foi um exemplo. A mãe dela já tinha partido para o Senhor, e deixou um exemplo, e ela vivendo uma luta, disse: eu vou firme com Deus, porque a minha mãe me ensinou isso. Falei: meu Deus, a mãe já se foi. Quantas coisas lembramos dos nossos pais, que não estão mais aqui, de muitos talvez, e que vem à tona coisas boas e coisas ruins. Isso é para mostrar a importância da tua escolha, do teu ato, a forma de criar o seu filho. Isso vai ficar durante a vida toda dele. Nossa igreja aqui é um campo importante, pelo qual devemos lutar e resistir também. Lute mais por esta igreja, participe dos desafios, participe e guerreie os inimigos que nos cercam. Esta igreja é o corpo de Cristo, no qual Deus colocou você aqui, no qual você foi inserido. Não fique mais de fora, não fique mais sozinho. Procure o bispo, procure os pastores, procure os diáconos dessa igreja e faça parte de uma área da vida da nossa igreja. Não fique mais sozinho. Só assim ela funcionará de forma edificada e vai abençoar a sua vida, a sua família. É isso. E por último eu quero encerrar lembrando a você para defender a sua fé, não permitir que nada abale a sua fé em Jesus, porque nós vivemos dias de grande tribulação, de destruição, e isso acaba destruindo a nossa fé. Mas nesta tarde eu quero orar com você, pedindo: Deus, ministra sobre nós, renova a nossa fé, nos muda, nos molda, Pai, para que nós não venhamos a nos entregar aos modismos religiosos que nós temos hoje, promovidos por igrejas e pastores, ou que se intitulem pastores. O bispo tem tido muitos problemas, muitos, tenho visto, tenho acompanhado. Pastores, se dizem pastores, que de alguma forma tentam fazer o ministério acontecer fora da vontade do Senhor, fora do que determina as leis bíblicas. E ele, como bispo, ele é o responsável aqui por essa região, e o número de informações que nos chegam, porque a gente acaba tendo que ajudar, nos assusta. Meu Deus, precisamos lutar como igreja pelos valores esses que são irrevogáveis, valores de Deus. Não podemos mais continuar negociando mais o Evangelho, como temos visto nos dias atuais, porque isso tem enfraquecido a igreja, isso tem permitido nos deixar numa condição difícil. Mas a minha oração, antes de sair na minha casa, hoje para cá, era que Deus nos desse forças para continuar lutando pela igreja, pela família e pela fé. A minha oração era para que Deus continuasse aqui nesta tarde, nesse início de noite, continuasse levantando e usando aqui nesta igreja valentes como Sama. Eu quero ser um valente, eu quero ser mais valente, eu quero sim fazer mais da tua obra, mesmo com as minhas limitações, mesmo com as deficiências. Eu quero pedir a Deus: Deus me usa. Que esse seja o pedido de toda a igreja, que esse seja o pedido de cada ministério aqui, nessa tarde, nessa noite, que nós possamos defender o nosso campo de lentilhas.